silêncio, seu barriga. Estamos num cinema. Respeito, por favor. Muito prazer. Lamento não poder dizer o mesmo. Quando a gente pensa em temporadas de Chaves, é muito comum ouvir o seguinte: 73 é o começo de tudo, 74 tem muita coisa experimental, 75 até 78 é o auge e 79 é uma porcaria. Disse porcaria? Sim, porcaria. Porque... Mas na boa, será mesmo? Será que 79 é tão ruim quanto falam por aí? Vamos analisar com calma porque eu acho que tem muita injustiça nisso. Então já se prepare para ver o treinador que é igualzinho ao Seu Madruga e vem com a gente. Talvez você já esteja pensando, Renan, mas esse lance de 73 ao começo, 74 experimental, 75, 78 auge e 79 ser bem mais fraco? Eu ouvi você falando isso. Eu ouvi isso no Vila do Chaves, você tá ficando doido? Pois é, em alguns momentos eu fiz essa análise aqui no canal. A gente até fez uma série de vídeos analisando cada temporada. Quando chegou a vez de 79, eu falei um monte de coisa. Falei tudo isso, que era mais fraca, que é isso, que é aquilo. Mas eu acho que eu não fiz jus à temporada. Ah, sei. Acredito. Depois de analisar muito, estudar muito, assistir várias vezes o vídeo que a gente fez há uns 3 anos, acho, mais ou menos, a respeito dessa temporada, eu cheguei na conclusão de que talvez ela realmente seja mais fraca, mas muitas vezes a gente não leva em conta todos os desafios que teve nessa época. E no meio disso tem muita coisa boa, tem muitos elogios, tem muita coisa que a gente deveria valorizar que acaba não valorizando. E vamos lá, o primeiro ponto que a gente vai falar aqui, que é o que todo mundo pensa, é logo de cara, no primeiro episódio, Vamos ao Cinema, o Kiko já tinha saído do elenco. Não se lembra de que meu filho foi morar com a madrinha rica dele? É mesmo, eu já não me lembrava. E no dia 18 de abril daquele ano foi exibido o último episódio com o Seu Madruga, que é o Peludinho. Olha, Peludinho, eu vou jogar o pauzinho e você vai buscar, hein? Lá vai. Pra mim é o pior episódio de Chaves, já falei várias vezes aqui, já virou até piada no canal, mas o que realmente pega é, pelas contas que a gente fez, o Seu Madruga aparece em cerca de 1/4 dos episódios. 25% dessa temporada tem o Seu Madruga, é pouco. E eu sei, concordo contigo e reconheço que perder o Kiko e o Seu Madruga, duas das figuras mais queridas, duas das principais figuras de Chaves, duas das figuras mais engraçadas, é osso. Na minha opinião, sem o Kiko, a gente perde muito da graça. É só bater um olho no Kiko que você já começa a rir. É simples. E é óbvio que ele faz muita falta. Não é à toa que é um dos principais personagens do seriado. Mas a ausência dele é contornável. Não estou dizendo que colocar Pops e Nhonho no lugar dele, nos remakes, ficou à altura. Não é isso. Mas dá para contornar. Agora, sem o Seu Madruga, muito da estrutura de Chaves foi por água abaixo. O próprio Carlos Villagrán já falou disso algumas vezes, é uma análise que eu acho muito correta, eu já trouxe aqui no canal, mas é verdade. Sem o Seu Madruga, o Chaves perde um pouco da figura paterna dele, a Dona Florinda perde sua função, mas ainda sem o Kiko, né? Ela não tem nem o filho para defender e nem o Seu Madruga para bater, porque ele, teoricamente, não teria como ficar atazanando o filho dela. A Dona Clotilde perde o amor dela, ninguém mais deve para o Sr. Barriga, que essa é a graça da figura do Sr. Barriga. A Chiquinha, que é só uma criança, fica órfã, morando sozinha. Querendo ou não, muita coisa girava em torno e dependia muito do Seu Madruga. É questão de nascer com um certo atrativo masculino? Então, principalmente no começo da temporada, principalmente os episódios que ainda contavam com a presença do esqueleto rumbeiro, a gente tem muita regravação de episódios clássicos, coisa muito tradicional do Chespirito. A gente tem uma nova versão das tortinhas de merengue. Isso é creme de barbear. Pois parece tortinha de merengue. A versão mais famosa dos Inceptos do Chaves. Tenho pipocas e não dou pra vocês. Também, eu nem queria. Tem uma nova versão da Chiquinha com catapora. Já te disse que não pode sair. Lembre-se que está muito doentinha, filhinha. Mas é claro que tem coisas originais. Tem o Vamos ao Cinema, tem o Peludinho, tem o Hector Bonilha e Zaz. Só que também tem remakes sem o Seu Madruga. Temos uma nova versão das crianças faltando na escola. Por acaso sabe por que não fomos
vamos à escola hoje? Sei, porque hoje é domingo. Os peixinhos coloridos que somem. Tenho certeza de que foi o fulano. Felino, Chaves. Isso. O Satanás aparecendo mais uma vez na vila. Mas, dona Clotilde, eu lhe digo que não foi... Cale-se sim! Mas eu pensei Agora eu vou que... levar o cachorro ao veterinário. Temos remakes? Sim. Temos bons remakes? Sim, essas histórias são muito legais. Algumas delas se tornaram as versões mais clássicas, como dos Inceptos do Chaves, como eu disse. Mas também tem os remakes que simplesmente não rolam, como por exemplo o dia em que a Dona Florinda ficou doente ao invés do Kiko. Ela já morreu? Sim. Não! Ao invés do Seu Madruga brigar com o Professor Girafales, aqui é o Sr. Barriga. De qualquer maneira, o senhor não vai se safar de uma boa sova, hein? Quem não vai se safar é o senhor. Pois vamos ver. E até o Mestre Linguiça foi caloteiro com o Chavinho. Eu fico devendo. Eu fiz por você, agora faça por mim, não? São comportamentos muito diferentes desses personagens, então fica uma coisa meio... alguma coisa errada, sabe? Fica uma coisa meio forçada mesmo. E até o momento parece que eu só detonei a temporada, né? Parecendo a Chiquinha defendendo o Nhonho. Que o nhonho parece uma banha de porco espalhada? Bom, sim. E daí? É que tem vários pontos baixos, sim, a gente tem que falar, e eles são visíveis. Você bate o olho e percebe a ausência de personagens. Você percebe que a história não tá a mesma coisa. É normal. Agora, os pontos positivos muitas vezes passam despercebidos, como eu comentei. Isso é mais difícil entender. Essa temporada mostra como o elenco estava muito maduro por ali. Mesmo com desavenças, mesmo com saídas e coisas assim, ainda tinha muito apreço. Tanto é que eu acho que não tem nenhuma outra temporada com tantas participações especiais quanto a de 79. O Hector Bonilha estava no seu auge e tinha acabado de gravar a novela Viviana, que teve seu último episódio exibido em 9 de março daquele ano. E no dia 26 de março, onde ele foi parar? Você sabe, né? E vejam quem chega exatamente no cortiço. O mesmíssimo Hector Bonilha. Após o fim de Viviana, entrou no ar a nova novela produzida pela Televisa, chamada Yara. E onde a tal Yara, ou Angélica Maria vivendo a Yara, foi parar? Na escolinha do Professor Girafales, em maio daquele ano. Os tamoios. E o aluno que tá ali no fundo, sabe quem é aquele carinha ali de óculos? É o Raul Velasco, que era um famoso apresentador de TV. Fora isso, tem as divulgações clássicas do Chespirito, ele vendendo seus próprios produtos. No episódio que todos vão ao cinema, ele estava divulgando o filme El Chanfle, que o elenco tinha produzido há pouco tempo. Teria sido melhor ir ver o Pelé. Pues mejor hubiéramos ido a ver el chanfle. Também tem divulgação dos quadrinhos. Ei, Chaves, e a revista do Chapolin Colorado? Sim. Quando terminar de ler, me empresta. Não. Tem publicidade dos discos e... Dos discos? É que na verdade eles não faziam publicidade colocando o disco mesmo à venda, fazendo o negócio mostrando o material, mas sim colocando números musicais nos episódios. Em 79 isso rola muito. É aqui, o maior auditório do país. Isso. Cuando me dices en segredo que me quieres y que olhar de amor repousa em quem te quis. Queria ter sido pastor. Quero que saiba que sou feliz e que sua casa é uma gracinha. E se às vezes eu choro à noite, é que me lembro da minha mãezinha. Aliás, para dar um outro exemplo bem interessante, sabe a outra música que toca no episódio do Peludinho? Pelo tim, 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 pelo tão, 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 você mora no coração. Quem canta essa música é a Maria Antonieta, ela canta tudinho. Por quê? Essa música já tinha saído num disco dela, sim, um disco solo da Chiquinha. Conversa. Esse álbum chamado Canta La Chilindrina, Fíjate, ou a Chiquinha canta, pois é, saiu em 77, 2 anos antes da gravação do episódio. E na contracapa dá pra ver direitinho as músicas, os desenhos feitos para cada uma delas. E olha ali, Pelutim ou Peludinho. Ah, e também tem um ano ali embaixo só pra você não duvidar de mim. Eu sei que isso talvez estrague um pouco a memória afetiva, pode acabar um pouco com a infância, porque a gente sempre achou que, assim, as músicas foram compostas para fazer parte daquele episódio. Então, vamos fazer um episódio com um cachorrinho, então a gente cria uma música de um cachorrinho.
Mas não, sempre que toca uma música de Chaves, todos os exemplos, essas músicas já existiam, já tinham saído em discos e o episódio é uma forma de divulgar esse material, entendeu? Bom, então assim sim. E agora que a gente tá falando só ponto positivo aqui, eu quero saber qual é o episódio de 79 que você mais gosta? Qual é o seu episódio preferido dessa temporada? Conta aí também o que você acha dessa temporada. Você fala, Renan, eu gosto pra caramba, amo a fase do restaurante, adoro Jaiminho e Dona Neves, a gente já vai chegar lá. Ou então você fala, Renan, nada dessa temporada pra mim presta. Odeio, acho fraco, acho sem graça. Tenta não ser tão clichê e falar, se o seu Madruga, seu Kiko não presta e tal. Porque presta, tem coisa legal. Os dois fazem muita falta, é óbvio, mas sim, tem coisa legal sim, vai por mim. Tanto o seu Madruga é inesquecível que, ó, a camiseta que eu tô usando é sobre ele. Uma das frases mais célebres do Mamá. E você só encontra essa camiseta na loja da vizinhança, que é a nossa lojinha do Vila do Chaves. Vai lá que tem muita coisa boa. Mas voltando, eu acabei de falar de restaurante, Dona Neves, Jaiminho. Pois é, vamos entrar um pouco nisso. É muito comum ouvir por aí que Dona Neves e Jaiminho foram criados para ocupar o espaço deixado por Kiko e seu Madruga. Ou então que o restaurante foi criado para diversificar um pouco o ambiente das histórias, já que não tinha os dois por ali. Agora, isso é verdade? Sim, mas aconteceu logo depois da saída deles? Foi do jeito que a galera imagina, papum, nessa velocidade toda? Não. Analisa comigo. O último episódio com o Kiko foi exibido originalmente em 12 de dezembro de 78 e ele pediu demissão em janeiro de 79. Seu Madruga aparece pela última vez em 16 de abril de 79, o restaurante aparece pela primeira vez em 2 de julho daquele ano e Dona Neves e Jaiminho entram no elenco fixo só em 24 de setembro. Percebe como existe um espaço de tempo considerável entre uma coisa e outra? Entre a exibição do último episódio com o seu Madruga e a primeira vez que a gente vê o restaurante, nós temos 10 episódios. Desses, 5 se passam na escola. E o que isso me importa? Pode até não parecer tanto assim, mas é um cenário que aparecia bem menos, bem mais pontualmente que isso. Com certeza foi uma saída do Chespirito para sair um pouco da vila, sim. E outra coisa, depois do restaurante aparecer, temos 12 episódios até surgir Dona Neves e Jaiminho. Desses, só 3 se passam na vila. A Dona Florinda ganha uma nova função, uma nova responsabilidade e assim a gente consegue ter novas situações de roteiros. Se ficasse voltando muito pra vila, apesar de existir o restaurante, ficar o tempo todo ali, a Chiquinha ainda estava sem um adulto responsável. Até acontece nos episódios, mas ficar forçando tanto a mão nisso, uma hora podia dar ruim. E é aquilo, a Bruxa do 71 aparecia pouco, sem o seu Madruga por ali, o seu Barriga perde muita função de ir pra vila. A Dona Florinda não tinha com quem interagir naquela vila mais. Então o que a gente pode concluir é que não foi uma coisa tão rápida assim, nossa, teve essas perdas e já foi o restaurante, já foi os dois personagens. Não. Primeiro a gente tem muita coisa se passando na escola, depois vira um negócio de se passar muito no restaurante até a entrada dos dois personagens mais velhos. E por aí vai. Fala se o cara não foi brilhante. Eu achei uma baita sacada. Que cérebro! E a criatividade dele não parou por aí. Porque nesse novo ambiente, com essas novas funções, com esses novos personagens, muita coisa nova teve que ser criada. Novos enredos, novas situações e por aí vai. Por isso a gente tem a temporada mais longa, com 50 episódios, e essa é a temporada com mais material inédito, de longe, de muito longe. São 28 roteiros inéditos, gente, é muita coisa. Nas outras temporadas, mesmo do auge que eu falei, 75 a 78, tem muita regravação, muita mesmo. E por mais que sejam temporadas impecáveis, incríveis, maravilhosas, a gente também tem que valorizar o material inédito, né? E outra, o que usaram nessa temporada com cenários não é brincadeira, bicho. É mudança no pátio da escola, é a casa do Sr. Barriga com sala e quarto, é o restaurante com direito à rua nova, salão e cozinha, é a rua que dá acesso à vila que vira um parque de diversões. Tudo isso numa só temporada. Nossa! Cara, no episódio dos Penetras, aquele do aniversário do professor Girafales, tem parte que se passa na escola, depois vai pro pátio da vila, depois pra casa da Dona Florinda e no fim vão pro restaurante. É a primeira aparição desse cenário.
e 4 cenários aparecendo em um episódio apenas, eu acho que a gente tem um recorde de Chaves, viu? Até porque aqui tem algo muito diferente. Essa história não foi escrita pelo X-Pirito, mas sim pelo irmão dele, o Francisco. Quem? Eles eram em 3 irmãos, Francisco, Roberto e Horácio. Sim, Horácio, o Godinzinho. E você tá achando que o Horácio não escreveu nada? Que o lance do professor Girafales falar que ele poderia ser um brilhante redator de televisão foi à toa? Que nada, ele escreveu o último episódio de 79, esse. Viu? Perfeito, hein? Que maravilha! Maravilha! Agora você entende o tanto de coisas legais que tem nessa temporada? É claro que tem suas derrapadas. Sem o Carlos Villagrán, sem o Ramon Valdez, pesa, é claro que pesa. Mesmo assim, tem um jogo de cintura incrível, tem personagens diferentes, muitos cenários diferentes, muitos roteiros inéditos, muita publicidade do material que estava vendendo pra caramba. Vale a pena olhar com mais carinho pra 79, vai por mim. Até porque se você tá achando que 78 também foi tão criativa, sim, sinto te dizer, mas não foi não. É ótima, é uma baita temporada legal. Mas criatividade não é o forte dessa temporada, viu? Se você quer saber por que eu tô falando isso, é só você assistir esse vídeo que tá aqui do lado. Tem uma análise completinha da temporada. Na verdade, tem análise aqui no canal de cada temporada pra você virar um craque em Chavezlogia. E a gente se vê no próximo vídeo nessa mesma hora e nesse mesmo canal.